Olá, bem-vindo ao nosso podcast Conversa de Negócio. Nesse podcast nós traremos muitas informações sobre negócio, sobre venda, sobre negociação. Então é muito legal que você acompanhe, por quê? Porque terão dicas realmente que vai valer a pena. Se você colocar em prática, você vai ver o quão isso vai te ajudar, o quão isso vai realmente fazer com que os seus negócios expandam e que você faça mais dinheiro, faça mais negócios e faça muito mais relacionamentos com os seus clientes. Então acompanhe. Vamos estar aqui todas as segundas-feiras e colocando um podcast novo para você, tá bom? Faça seus comentários, entre nas nossas redes sociais, vai valer a pena você acompanhar e dar a sua opinião. Traga temas para nós também. É muito importante falar de negócio com quem entende de negócio. Você entende de negócio, então nós faremos uma parceria bem legal. Bom, nosso primeiro episódio será sobre como tudo começou. E aqui estamos com o Marco Castro, que contará a sua história para nós. Ok, para quem não me conhece, eu sou o Marco Castro, eu tenho aproximadamente 38 anos no relacionamento com pessoas, no relacionamento com clientes. E a partir daí, desde lá do começo, eu tive a oportunidade de começar lidando com pessoas. É uma coisa que realmente, por todos esses anos, fez com que eu construísse uma carreira de sucesso, construísse realmente até um patrimônio por conta de tudo que eu fiz me relacionando com pessoas, porque as pessoas elas estão abertas ao contato. Então, quando a gente fala de relacionamento, é muito legal, porque a gente acaba crescendo quando a gente conhece a outra pessoa. Quanto mais eu me dispor a escutar as pessoas, mais eu tenho informações e mais eu posso passar informações para elas. Então é muito gostoso lidar e negociar. Por isso que a gente gosta de falar, conversa de negócio. Você é um negociador, eu sou um negociador e faz muito bem quando a gente consegue estabelecer um momento de negociação. Então, acho que uma boa pergunta para a gente começar é como que foi esse começo dessa relação com as pessoas? Me relacionar com pessoas, olha, desde quando eu tinha 14 para 15 anos, que eu comecei a trabalhar, eu tive a oportunidade de trabalhar numa agência onde a gente tinha contato direto com as pessoas. Tudo bem, era um começo de trabalho, naquele tempo ainda existiam os contínuos e outras empresas trabalhavam com os office boys e a gente acabava fazendo um trabalho externo, mas os momentos que eu tinha para me relacionar com pessoas, que era o atendimento, para aprender, para ter a oportunidade de repente crescer, de repente ter uma promoção, que é mais a rapaziada nova que ia, gostava, né? Porque a gente poder ter uma promoção, porque você demonstrou um trabalho onde você conseguiu se relacionar com pessoas, foi muito bacana, muito gostoso. Então, nesse começo de carreira, eu acabei fazendo contato com várias pessoas, vários empresários, porque era uma caderneta de poupança, na verdade. Então, a gente atendia as pessoas para quê? Um momento gostoso da vida das pessoas, né? A maioria era um momento gostoso, porque elas vinham depositar um dinheiro para ela fazer um pé de meia, para guardar o dinheiro e tal. Naquele tempo que tinha os cofrinhos ainda. Você que é um pouco mais novo que eu, talvez você nunca tenha visto um cofrinho, aqueles que as cadernetas de poupança davam. Mas naquele tempo... Eu nunca vi, não. Você nunca viu? Então, mas era muito gostoso. E as pessoas vinham com o cofrinho, vinham com os rendimentos delas, porque todas as pessoas que se dão bem, que se deram bem na vida, elas começam a poupar desde cedo, né? Isso faz parte de uma prerrogativa bem interessante, né? Quem poupa tem, já falava isso, né? E você saber poupar, saber investir, nós temos grandes experts aí na área de investimento que estão ensinando passo a passo o caminho realmente para você ter prosperidade nesse sentido. Então, desde lá, eu comecei a me relacionar com pessoas. Depois eu passei por um banco, porque na verdade eu fui transferido, né, dessa cadeia de poupança para um banco, e lá realmente tive contato com o cliente, com a pessoa realmente que vinha e eu já tinha uma promoção, enfim, aí eu fazia um trabalho de atendimento ao cliente e foi muito legal. Por quê? Porque eu aprendi a me relacionar, aprendi a ser educado, aprendi a falar as coisas que as pessoas precisavam ouvir, porque eu tinha a informação na mão, não tinha essa facilidade naquele tempo do computador, daquilo que realmente te abria para as redes sociais de uma forma muito mais fácil. Então, na verdade, era muita coisa lidada até com Boca a boca. boca a boca, papel, você ficava ali, né, lidando com os papéis para você encontrar uma informação para passar para o cliente.
Então tudo isso foi legal, porque a gente começou desde, né, esmiuçar, a gente vai pegando grão a grão para a gente começar a crescer nos relacionamentos com as pessoas. Depois, já com 19 anos de idade, eu acabei tendo a oportunidade de efetivamente trabalhar numa empresa hoje que é uma multinacional, uma empresa nacional, mas de grande porte, e essa empresa me deu a oportunidade de fazer trabalho de vendas. Então, comecei como auxiliar de vendas, eu ia lá e fazia os pedidos, e, né, na verdade, ainda nesse tempo, né, não faz muito tempo assim, mas assim, há uns 36 anos atrás, datilografava pedidos. Então, você já ouviu falar o que é uma datilografia? Né? Aquelas máquinas Bullhogs que você fazia realmente, né, ficava datilografando. Exatamente. Então, a gente até tinha uns amigos que a gente falava que era catamilhografia, né? Que a pessoa ficava catando milho. Mas tudo bem. Mas aí, eu não, até que eu tinha uma habilidade boa. E com isso, eu acabei tendo promoções, né? Logo com 6 meses, eu já tive uma primeira promoção. Me ofereceram para trabalhar de caixa da empresa. E eu falei assim, pô, eu adoro parte financeira, não tenho nenhum problema com lidar com o dinheiro, porque eu já nos bancos já trabalhava com dinheiro e movimentava muito, né, em mãos com valores de pessoas, de empresários, etc. Então, pela minha honestidade, e eu falei para a pessoa que estava querendo me promover, né, o chefe administrativo na época, né, e era um japonês, sabe, muito educado, muito, né, mas era um cara muito sério, muito íntegro, porque esses caras da administração financeira é muito isso, né? Muito fechado, muito... Mas era muito gente boa, e ele me deu uma oportunidade. E aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu não sei o quanto que isso vai me prejudicar, mas eu não gostaria de trabalhar no caixa, na parte financeira. Ele falou, não, tudo bem, é porque a oportunidade era sua, era a sua vez, e agora nós vamos dar oportunidade para uma outra pessoa. E aí realmente foi um momento onde eu tive essa oportunidade. Depois, logo em seguida, um mês depois, eu acabei sendo promovido para vendas internas, né? Então comecei a atender balcão, comecei a atender os clientes e isso, puxa, me satisfazia bastante. Então, porque eu costumo dizer, até a gente tem cursos que falam sobre isso. Eu recentemente estou fazendo um curso, porque quem dá curso também faz curso, né? Então estou fazendo um curso sobre vendas numa empresa especializada. E aí o que acontece? O nosso mestre lá, ele fala assim, tudo vem das vendas, né? E quando você está negociando, ninguém nasce com aquela intenção assim. Quando você vai para uma faculdade, quando eu estudei, também fiz faculdade de economia, né? Acabei depois fazendo outros cursos na área de marketing, meu mestrado é na área de marketing, tenho 2 pós-graduações em engenharia econômica, gestão da qualidade, enfim, mas o mestrado foi na área de marketing, de negociação, gestão de negócios, né? Por isso que eu gosto de falar de negócio. E ele fala, né? Porque assim, ninguém nasce, ninguém vai para uma faculdade e fala assim, não, quero ser vendedor. Não, vou ser vendedor, minha profissão é vendedor desde pequenininho. As pessoas querem ser o quê? Médico, advogado, querem ser engenheiro, exatamente. Então as pessoas acabam indo para umas áreas que são muito comuns, né, entre os jovens, né, aquela oportunidade de querer ser, e só eles que têm oportunidade. E não é bem assim, na verdade a oportunidade está onde você se dedica, onde você faz realmente um relacionamento com a sua profissão. O primeiro relacionamento que você tem que fazer é com você mesmo. Se você não estiver satisfeito com aquilo que você está fazendo na vida como um todo, aí realmente você não vai ter aquela oportunidade de ser um campeão, um vendedor vencedor, por exemplo, né? E foi aí que eu entrei nessa área de vendas, e aí efetivamente passei a tratar com pessoas todos os dias. Então eu atendia telefones assim, teve épocas assim, às vezes entrava o outro vendedor que tinha lá, saía de férias, você acaba ficando com a função dos 2 telefones na orelha, então, né? E aí depois saiu as listagens, começou a aparecer os primeiros computadores com aquela tela verde, né, que já mostrava um sistema onde você conseguia ver se tinha estoque, se não tinha, se podia pegar agora, se entregar, se dava para entregar, ou se tinha que programar na fábrica. Então era muito legal, porque você fala assim, pô, o relacionamento está pronto, né? Na verdade comecei a lidar. Naquele momento, né, com 19, 20, 21 anos, eu não tinha a dimensão de tudo isso. Na verdade, eu gostava de lidar com pessoas, gostava de atender pessoas e atender clientes. Eu aprendia muito com os clientes. Então, foi assim que a gente realmente
começou a fazer essa negociação. E aí tive outras oportunidades, acabei entrando como assistente técnico de vendas, depois peguei uma promoção para chefe de vendas, depois cheguei à gerência de vendas. Né? Até relativamente novo, tinha menos de 30 anos quando eu cheguei na gerência, e aí dali para frente eu construí uma carreira de gestão também, que é diferente, você ser um vendedor, você ter uma pessoa que atende só a venda, só atende o cliente e faz a gestão de uma conta, por exemplo, e você ser um gerente, você vai lidar com pessoas mais ainda, com o seu cliente interno dentro da organização e o cliente externo, que é aquele que vem na sua porta, que vem no seu dia a dia fazer a coisa acontecer. E aí é a partir daí que você começa a crescer e fazer com que as coisas aconteçam mais ainda. Sim. E aí, qual foi o momento aí da sua vida que você olhou e falou assim, não, é isso que eu quero, é vendas mesmo. Não tem... Bacana essa pergunta, porque é assim, no começo da minha vida, que eu comecei a me entender como gente, né? Eu tinha um querer no coração, queria ser médico, né? Oftalmologista, né? Hoje eu uso até óculos, tanto que eu gostava da oftalmologia. Tão feliz. Tão feliz que não tem jeito, né? Então, o que acontece? Eu era apaixonado. E uma outra área que realmente eu sempre gostei demais, que eu sempre quis fazer, era veterinária, né? Então, uma coisa que eu falo assim, não, eu gostava de bicho. Então, mas depois eu comecei a perceber, até fiz o colegial, no meu tempo o colegial ele se dividia, você tinha humanas, exatas e biológicas. Eu fui fazer biológicas porque meu foco era fazer alguma coisa na área da biologia, né, da medicina veterinária, mas as condições eram diferentes. Hoje você tem mais oportunidades de fazer, de repente, um financiamento num banco, para você estudar, né? Hoje, naquele tempo não tinha muito isso, né? Meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, sempre teve, na verdade, 3 empregos ele tinha, né? Mas era para manter a família, era para manter o nosso dia a dia, as coisas que aconteciam, né, no dia a dia. Mas não tinha grande posse para poder ir bancar uma escola, uma faculdade de medicina ou de medicina veterinária. E eu tinha que passar numa federal. E tem coisas na vida que a gente tem que assumir. Nós, negociadores, a gente tem, olha, isso dá para mim, isso não dá para mim. Isso é uma coisa que a gente tem que definir na vida da gente. E quando a gente define isso de uma forma coerente, que saia do coração, realmente que você, né, a neurovendas, ela trabalha muito o cérebro do ser humano, né? Porque é assim, quando você assume aquilo dentro da sua cabeça, aí aquilo, o seu coração fica tranquilo. Então, na verdade, é ciência. Ciência, a minha cabeça assumiu que naquele momento não dava para fazer aquele curso, e aí fui fazer o que eu conseguia pagar, porque eu já trabalhava desde menino, né? Então, o dinheiro que eu podia pagar era as ciências econômicas. Gostei muito, é um curso que me fez crescer bastante. Foram 5 anos dentro da faculdade, fazendo a coisa acontecer. E aí, né, e nesse inteirinho, nesse meio tempo, eu também entrei nessa empresa para trabalhar com vendas. E é ali que eu comecei a desenvolver a técnica de lidar com pessoas, de negociação, e aliava um monte de coisa que eu estava aprendendo no mundo acadêmico. Né? Uma coisa que realmente acontecia de uma forma natural, né? Porque eu falava com pessoas, eu lidava com pessoas, as pessoas vinham, tinham que fazer investimento nos produtos que elas compravam, esse produto tinha que virar alguma coisa do lado de lá, né? Porque como eu trabalhava numa empresa que era produtora da matéria-prima, né? Pegava a matéria-prima e criava um produto para poder vender no mercado. Então, ou vendia na distribuição, que revendia para o cliente final, ou trabalhava para o cliente final. Então, tive todos esses dois caminhos, né? Então, o caminho da distribuição, que são pessoas que estão ali negociando, esse negociador da distribuição. Depois nós vamos falar mais sobre isso em outros episódios, mas assim, a distribuição ela está, né, assim, só alinhando isso, a distribuição ela está ali para quê? Para pegar o produto, estocar na prateleira dela e depois vender. Então ela quer preço mais barato, ela quer uma rapidez na entrega, ela quer coisas assim que de repente na negociação você vai ter que abrir mão de outras coisas, né, para você poder vender para eles.
Então, O quê? então, na verdade, você não escolheu a venda, as vendas escolheram você. A venda acabou vindo, afunilando para mim, né? Porque como eu falei agora há pouco, meu primeiro emprego já foi lidar com pessoas, né? E aquilo já me dava muito prazer de estar atendendo. Tinha até, só falando uma história rapidinho, a gente tinha uma senhora que chamava Dona Margarida, né? A Dona Margarida é uma história bem interessante porque a Dona Margarida chegava assim, com uma saia, um vestidão e tal. Roupa simples. Uma roupa simples. E a Dona Margarida vinha todos os dias depositar dinheiro na poupança dela, né? E eu falei, nossa, a Dona Margarida, com essa simplicidade, era uma senhora, cabelo comprido assim, meio malhado, não era tratado o cabelo, enfim. Mas ela era uma pessoa educada, né? Então ela vinha com o cofrinho dela, um saco de dinheiro, assim, de moedinha, sabe? E eu falava, cara, e a gente conversava, né? Muito assim, as outras pessoas, gerente, assistente, enfim, que tinha na época, né? Eu era molecão. E a Dona Margarida chegou lá e começou a querer falar com o Marquinho. O pessoal me chamava de Marquinho, né? Era só você que atendia ela. Então ela chegava lá e já falava assim, o Marquinho, tá aí? Putz, ela vinha às vezes de lá de fora, quando eu estava fazendo algum serviço externo, ela ficava até brava. Ah, por que vocês não deixam o Marquinho aqui para me atender? e fui eu lá, né? Bom, enfim. E aí com o tempo eu fui descobrir que a Dona Margarida, ela pedia dinheiro no Farol, né? Então, e ela era milionária, gente. Olha, não estou indicando aqui pedir dinheiro no Farol para ninguém, tá? Mas a Dona Margarida tinha essa profissão. Essa profissão, né? Entre aspas, que é pedir dinheiro no Farol. Eu não sei se por conta da Dona Margarida, eu não tenho nada contra, estou aqui, não tem nada de errado nisso. Quem quiser pedir dinheiro no Farol, peça. Sim. Mas eu, em vez de dar dinheiro no Farol, por conta da Dona Margarida, eu passei a dar saco de bolacha, a dar comida, enfim. Você quer comer, você está com fome, eu te dou o que comer. Mas dinheiro eu não vou te dar, não dá para dar. Sei lá, é uma questão de análise de cada pessoa, cada pessoa tem o seu jeito, o jeito de atender e ver isso. Então, foi assim. Então, as vendas acabaram aparecendo na minha vida. E você se identificou com... Identifiquei. E hoje eu não sei fazer outra coisa, a não sei negociar, a estar na frente do cliente, conversando, etc. Né? Apesar de que hoje você conversa muito por essa tela que você está nos vendo hoje, né? Por um podcast que você está nos escutando, por uma rede social que você vai lá e posta alguma coisa interessante, conteúdo, sempre eu falo, cuidado com as redes sociais, poste conteúdo, não fica postando muito você na praia que as pessoas não entendem desse jeito, né? Às vezes a pessoa vai lá e vê lá, às vezes você não conseguiu viajar nesse feriado, né? Então o feriado passou, você não conseguiu viajar, você está dentro de casa, está economizando uma grana, tudo, e aí você vê todos os seus amigos lá nas melhores praias, né? Tomando lá os drinks deles, você fala, cara, como é que pode esse cara... Fala pra mim, se você aí que está do outro lado não pensa desse jeito, né? Porque assim, mas às vezes não é uma realidade, às vezes a pessoa também, ela foi lá e poupou toda a grana que ela pôde lá durante o ano e foi fazer uma viagem com as pessoas que ela gosta e ela está curtindo realmente aquilo e ela quer expor aquilo para o mundo. A rede social é bom e ruim nesse sentido também, por conta de tudo isso que a gente está falando, né? Mas... E sua primeira venda? Você lembra como foi? Qual foi? Qual foi o produto? Sei lá. Você tem uma história aí? Legal. Bom, além daquelas de abrir uma poupança, que isso era comum, a pessoa entrava já com o objetivo D, né? Assim, na área bancária é muito isso, né? A pessoa vem, ou você conquista ela, ou, no meu caso, naquela idade, era quem entrava na agência para fazer. Mas no trabalho que eu fazia, no alumínio, que era onde eu comecei, né? Foi legal, porque tinha o meu querido seu Hamilton, que já está no outro plano, ele ligou para a empresa, porque a gente fazia um atendimento interno, né? E ele me ligou e falou assim, quem está falando? Falei, o pessoal me chamava de Castro, né? O nome de guerra, né? No alumínio. Falei assim, é o Castro. Ô, Castro, seja bem-vindo, tá começando hoje aí? Aí eu falei, tô começando na área de vendas aqui internas, né? O outro vendedor foi promovido para ser externo e eu, particularmente, tive a oportunidade, né? E tô aqui disposto a atendê-lo, né? E ele falou assim, pô, aí já me chamou de Castrinho, já me deixou bem à vontade.
Então ele já sabia, ele é um senhor, eu amava ele de paixão. Ele, o sócio dele, o seu Alberto, que também já está no outro plano, mas os filhos estão aí tocando, são meus clientes até hoje, né, por conta daquele relacionamento que a gente fez desde quando eles eram pequenos. Eles nem são tão novos assim, mas né, já passaram dos 40, mas naquela época eles eram mais meninos que eu ainda. Né? E aí o que acontecia? O seu Alberto falou para mim assim, você quer aprender a vender alumínio? Eu falei, eu quero aprender a vender tudo, estou aqui para aprender, é meu primeiro telefone que eu estou atendendo, o senhor já me deixou muita vontade, o senhor já me chamou de Castrinho, muito obrigado e tal, porque eu sempre tive isso de agradecer os clientes, desde sempre, né? E aí ele fala assim, você vai fazer o seguinte, todas as vezes que alguém te pedir um produto, você vai perguntar para essa pessoa, olha, para que o senhor vai usar isso? Aonde que é usado esse produto? Uhum. E foi aí que caiu uma ficha minha, naquela idade já, naquele começo de trabalho. Eu falei assim, puxa vida, ele está falando uma coisa que tem fundamento. Porque quando eu entrei para o alumínio para mim era panela, né? É o que minha mãe fazia comida. Ou era aquilo que embrulhava as carnes, as coisas e tal, né? Eu falei assim, para mim alumínio era aquilo. E, nossa, alumínio, o mundo do alumínio, gente, para quem não é isso que eu ia falar, talvez até para outras pessoas seja isso. Exatamente, para muita gente que está escutando a gente fala, não, para mim também alumínio é panela. Gente, alumínio está em todos os segmentos de mercado, né? O alumínio está nos transportes, se você anda de ônibus, se você anda de patinete, se anda de bicicleta, se você voa de avião, tudo que você fizer no transporte, carros, né? A Audi mesmo tem um carro todo de alumínio, então o alumínio está em todos os produtos no segmento de transportes. No segmento de construção civil nem se diga, né? Porque nem o diga, porque o que acontece? Nós temos a construção civil em tudo, janela, em porta, a construção civil no telhado, a construção civil nas estruturas, enfim, a construção civil tem o alumínio presente e, aliás, é o maior segmento de alumínio, é a construção civil como um todo. Se você é de São Paulo, é só você ir lá para a área da Berrini, da Marginal Pinheiros, principalmente, e você vai ver aqueles maravilhosos prédios que estão ali. Se você é de Florianópolis, vai lá na praia de Florianópolis e veja quanta construção maravilhosa tem de prédios de mais de 30 andares com alumínio para todo lado. Então a construção civil é fantástica e a construção civil, eu costumo dizer para nós negociadores, presta atenção, a construção civil baliza qualquer mercado. Se a construção civil está bem, todos os outros mercados vão estar bem. Se você está construindo esse espaço aqui onde nós estamos gravando esse vídeo e esse áudio hoje, o que você para tudo que aconteceu aqui dentro, para todos os outros segmentos andar, a casa teve que se levantar. Né? Se você não tivesse lá o alicerce, se você não tivesse tijolo, cimento, depois lá na frente vai ter a tinta, o funcionário que veio aqui, ele teve que tomar um ônibus, teve que vir de carro, teve que vir de bicicleta, ele teve que se locomover no transporte, né? E aí depois tudo que está aqui dentro, inclusive essa câmera que está nos filmando, né? Esse termo, né? Eu gravando, né? Então tudo isso é bens de consumo. Sim. Então é um outro segmento. Então o segmento de bens de consumo também vai muito alumínio. Então, voltando à sua pergunta, a raiz da sua pergunta, né? A minha primeira venda foi para o seu Alberto, né? Que ele me pediu e eu perguntei para ele me perguntou sobre uns barramentos e ele me falou, olha, isso é um barramento de condutor elétrico. Aí eu falei, puxa vida, condutor elétrico, seu Alberto, que é isso, Hamilton, né? Ele falou assim, condutor elétrico é exatamente quando você tem alguma coisa que conduz a eletricidade de um ponto para outro, então ele precisa de uma liga especial, uma têmpera especial. Cara, então não é só uma liga, o alumínio ainda tinha mais essa característica, ele é mais mole, ele é mais duro, ele, né, para cada segmento ele vai ter isso. E aí saiu a primeira venda, fiquei tremendo de dar o preço para ele, né, porque a gente fica com medo, falar, ele vai achar caro, ele vai achar, não, ele já está acostumado, é uma commodity, o alumínio é uma commodity, então ele tem um preço balizado pelo mundo, não é só pelo Brasil, sim, pelo país que a gente vive aqui, né? Na verdade é isso que aconteceu. E aí saiu a primeira venda, comemorei e tal, né? Tomei um copo de água para comemorar e aí eu tive bastante pessoal. Acho que falar de venda, cliente e tudo mais, acho que a grande questão é como identificar, né, um cliente potencial.
E quais são as suas dicas aí para identificar? Como você identifica um cliente potencial? Legal, importante. O cliente potencial, no primeiro momento, é uma coisa muito difícil. Você tem que ter um feeling de venda muito grande. Você precisa passar por várias situações onde você vai tropeçar, vai cair. É como se estivesse gatinhando para você começar a ficar de pé. Então, nós, e você, se for da área de vendas, se estiver começando a praticar isso, a entender isso, né? Nós temos até um curso que fala sobre isso, né? Que é o Neurovendas em Alta Performance, e ele trabalha muito os 7 pontos, os 7 passos para você criar essas etapas de vendas. Então, é logo lá no comecinho, né? No começo da venda, quando você vai buscar o que é um cliente potencial. E às vezes as pessoas elas erram um pouco, porque elas falam assim, cliente potencial é que compra muito ou que a empresa é muito grande. Na verdade, o cliente potencial é aquele cliente que vai comprar sempre. Então, eu sempre coloco isso para as pessoas, porque o cliente potencial não é um cliente grandão, não é um cliente que compra demais. É lógico que eu quero cliente grandão e eu quero cliente que compra demais, porque ele vai me dar mais receita, mas não significa que ele vai me dar mais lucro. E aí é isso que acontece, às vezes, porque a rentabilidade é diferente da lucratividade. Então, o cliente grande, ele te dá rentabilidade. Por quê? Porque você vai mover esse cliente, vender em grandes quantidades e vai fazer sua fábrica, o seu negócio, o seu varejo, o seu comércio trabalhar, né? Porque o cara vem aqui e compra, cada vez que ele compra 50 sapatos, legal, né? Bacana. Mas 50 sapatos, se eu tiver que comprar um sapato, eu vou ter um preço X. Se eu tiver que comprar 50, o que eu vou perguntar para o vendedor? Se ele tem um descontinho. Tem desconto, você pode fazer mais barato, se eu levar 10 você me dá um, né? Então o cara vai criar um monte de situações onde você vai poder querer fazer uma negociação. Agora aquele cliente que compra sempre, aquele que é o formiguinha mesmo, que ele todo dia vai lá, todo mês ele vai lá, faz a comprinha dele, eu posso vender mais caro para ele, porque ele vai comprar uma quantidade menor, mas eu tenho uma rentabilidade maior. E aí aí você vai ter uma lucratividade maior, porque eu vou vender mais caro, vou vender numa condição diferenciada para ele, porque às vezes ele quer personalizar a marca dele, personalizar o produto dele, e aí ele quer daquele jeito, daquela cor, naquele cheiro, né? Então você vai trabalhar com todos os sentidos, né, do ser humano, né? Você vai trabalhar com tato, olfato e assim vai, né? Então tudo isso vai diferenciar quando você começa a identificar o cliente potencial. Então, na minha opinião, na minha experiência de vida, o cliente potencial é aquele que faz negócio sempre com você, que está sempre do seu lado, que está sempre. Que quando ele não está gostando, ele vem e conversa com você, né? Então ele vai falar para você: olha, isso não está bom, isso que você está oferecendo, você está aumentando o preço, ninguém está aumentando, sabe? Algumas coisas que podem acontecer desse jeito. Então o potencial é dentro dessa linha que você identifica o cliente potencial. Interessante. E, nossa, interessante. A gente já sempre pensa em lucratividade e rentabilidade. Acho que nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas realmente. O descontinho é fatal, né? Descontinho quando o cara compra muito, ele quer desconto. É fatal. Ele quer desconto, né? Porque é mais barato, porque eu tô comprando muito. É assim mesmo. Agora, só falar sobre experiência de vida. Experiência de vida, né? Dentro desse mundo das vendas, assim. Eu costumo dizer assim, que tudo que eu construí na minha vida foi vendendo. E eu até tenho outros cursos, eu tenho uma outra área que eu modéstia à parte também, eu vou muito bem, que é do relacionamento também humano, não deixa de ser um relacionamento humano, né? Que foi um marco divisório, onde eu fiz um curso de autoajuda, de imersão, fiquei 3 dias num lugar, e aí depois eu fiz outros cursos tantos, e aí eu me apaixonei por um cara chamado terapeuta transpessoal, né? Então, quem é esse tal terapeuta transpessoal que entra no seu inconsciente, né? Abre gavetinhas, mexe lá dentro, aí ele pega o que é bom, deixa de lá dentro, o que não é bom, deixa aqui no canto, fecha a gavetinha e deixa você recodificar aquilo. Então, quando você recodifica aquilo na tua vida, você começa a ter novos parâmetros, novas situações,
nada vai mudar em relação à sua personalidade. É aquilo que você criou desde pequeno, né? Não tem como mudar. Agora, que você pode mudar os seus pensamentos, ó, a neurociência novamente trabalhando, que você comece a fazer com que o seu cérebro trabalhe em busca de alguma coisa que você quer, e aí a partir daí você começa a crescer. E aí eu fiz um curso de psicanálise, fiz um curso de terapeuta transpessoal, fiz uns outros cursos de energia pessoal, enfim. E foi legal fazer esse trabalho, esse conhecimento paralelo, mas que estava dentro do meu dia a dia. E eu vi que eu comecei até para vender, até para fazer negócios, aquilo tudo me fez muito bem. Porque eu aprendi a lidar e conhecer o ser humano, a fazer as perguntas certas. Ah, eu sou perfeito? Não, não sou perfeito. Tem inúmeros erros, estou aprendendo todos os dias. Cada cliente que eu atendo, cada cliente que eu converso, que eu me relaciono, é uma experiência diferente. É algo que tem uns que você consegue empatia, outros nem tanto, porque essa questão da empatia é muito importante no dia a dia, porque quando a pessoa tem empatia por você, a tendência do negócio acontecer é muito maior. Então, a minha experiência de vida, ela traz isso, ela traz lidar com o cliente, lidar com o ser humano, lidar com o relacionamento, e a partir daí as coisas acontecem naturalmente. Por quê? Porque você está aberto para isso. Tudo que você se abre na vida, você consegue. Eu costumo dizer, né, joga para o universo, esteja preparado, porque é uma coisa que eu escutei também que é muito legal, do Márcio Balas, que é um palhaço profissional, e depois num outro episódio nós vamos falar também sobre esse mundo paralelo que eu tenho também, que eu gosto, né? E a partir daí, o que acontece? Eu aprendi com o Márcio Balas e ele falou uma coisa bem legal no podcast que eu escutei dele, no Balacast, é isso que chama o podcast dele, e aí ele falou assim, o cara tem um dom, né? O cara tem um dom das vendas, o cara tem dom de palhaço, o cara tem dom. Gente, é lógico que eu tenho dom. Depois de 38 anos de experiência, de ter sentado em pelo menos uns 40 cursos de vendas e negociação, de ter dado palestra para mais de 2.000 pessoas aí, de ter dado aula de vendas, marketing, de marketing de relacionamento, mais de 15 anos na minha vida, a partir daí o dom fica um pouquinho mais fácil de você ter, né? Então você não vai se inibir de lidar com o cliente. Eu costumo dizer, eu sento na frente de qualquer engenheiro hoje, de qualquer pessoa muito bem preparadas na área de vendas ou daquele produto que ela vende, pode ser que eu não seja um expert no produto dela, mas aquela pergunta lá do seu Alberto, para que você vai usar isso? Para que serve isso? Aquilo sempre está a luzinha piscando no meu cérebro e falando, pergunta para que é, vê para que serve. Como é que faz? Como é que usa? Seja curioso, né? Nós, da negociação de vendas, temos que ser curiosos. É isso que a gente pode pensar e trabalhar em cima de tudo isso. Para finalizar, então, vamos fazer uma frase aí para alguém que esteja começando uma dica aí, um insight assim, que você tem agora para quem está começando nessa área de vendas. Você que está começando na área de vendas, a primeira coisa que você tem é não ter medo de criar relacionamentos com as pessoas, de olhar nos olhos, olho no olho mesmo. Se não fale com a pessoa olhando para cima, olhando para baixo, olhando para o lado, não baixa a cabeça, a pessoa não quer negociador que abaixa a cabeça. E também não é ficar também olhando na ponta do nariz, né? Então, o primeiro passo é olhar no olho, é você dizer sempre a verdade e faça relacionamento. Pergunte o nome da pessoa, veja com que ela trabalha e a partir daí você vai, se você seguir alguns outros passos que nós vamos falar a respeito, e você vai ver como isso fica melhor para você e como vai abrir portas para você. Show de bola, então vamos encerrar nosso primeiro episódio? Vamos encerrar, isso aí. Acho que aí você tem as redes sociais para nos passar. Legal, então, palestrante Marco Castro, então no Insta, @palestrante Marco Castro, nós temos no Facebook Palestrante Marco Castro. E você está nos assistindo no YouTube. Exato, no YouTube você está aqui, né? Quem está nos ouvindo. Exato. Quero passar um e-mail, contato@marcocastro.com.br. Esperamos você do outro lado. Venha com a gente, vamos vender. Pode deixar temas aqui embaixo pra gente, que vamos continuar com os nossos podcasts
toda segunda-feira. Se você está nos ouvindo, corre lá no YouTube e mande pra gente teminhas também. Legal. Temos também o nosso Telegram, Palestrante Macastro. É Entra verdade. lá. Se você tem o Telegram, entra lá. Entra, participa do nosso grupo, que todo dia de manhã eu dou uma palhinha, falo alguma coisa que é legal para vendas, para negociações.